Olá, bem-vindo, tudo bem? Hoje a gente vai falar como construir uma análise de difference in difference usando o Stata. Difference in difference em português é diferença na diferença, que é uma metodologia bastante útil quando a gente quer medir o efeito de um determinado tratamento em um certo grupo ou indivíduo em relação a outro similar ou com características parecidas que não recebe aquele mesmo tratamento. É bastante útil, bastante utilizado na econometria em geral. Eu vou mostrar como que a gente constrói isso no Stata em dois tipos de dados. Então, vou começar aqui importando os dados de uma planilha de Excel, que acho que é a forma mais fácil da gente tratar com dados aqui. Eu criei essa planilha especificamente para fazer essa aula. Então, os dados são ficcionais, não são verdadeiros, mas eles funcionam. Na vida real, não costuma funcionar tão perfeitinho, mas aqui vai funcionar porque eu montei os dados para isso. Então, ele já importou aqui os dados, vou abrir a janela para a gente ver como são os dados. Então, eu estruturei dessa forma. Esse ID é como se fosse um número atribuído a cada um dos alunos. Qual que é a ideia que eu pensei aqui? Imagina que existem duas classes, cada uma com 10 alunos, e eles fazem dois testes ao longo do ano, dois testes semestrais de final de semestre. Então eu chamei teste número um, teste número 2. E aí eu tenho duas turmas, turma um e turma 2. E aí, no primeiro teste, os alunos não tiveram nenhum tipo de aula de reforço. E aí, no segundo teste, os alunos da turma 2, né, aqui teste número 2, alunos turma 2, eles tiveram aulas de reforço, que é essa coluna aqui, esse binário 0 ou 1. 1 significa que houve algum tratamento, nesse meu caso, houve aulas de reforço, e aqui as notas deles em cada um desses testes que eles fizeram. E aí, para fazer a análise, a gente clica aqui em Statistics, vai em Causal Inference ou Treatment Effects, e aí coloca Continuous Outcomes. Aí tem um menuzinho chamado Difference in Differences. E aí acho que a minha imagem está na frente, mas tem uma opção aqui que é DID, DID. E aí você clica aqui. Ele vai abrir um campinho para você preencher as variáveis. Então eu vou colocar aqui variável dependente. Grade, que em inglês é a nota, que para mim é o que importa. Eu quero ver qual que é a variação na nota dos alunos, supondo que a nota reflita o aprendizado. O tratamento é extra lesson, vocês tiveram aula de reforço. Binários, 0 para não, 1 para sim, só o grupo 2 que teve. A variável de grupo é o ID Group, que identifica se o aluno é da turma 1 ou da turma 2. E a variável de tempo é test number. Essa sim é a variável de tempo, porque é teste 1, teste 2. Então são dois cross-sections, né? Então cross-section período 1, período 2. Coloquei todas as variáveis aqui, dou um OK, ele vai calcular para mim e vai trazer os outputs aqui. Legal. Se você ficar com dúvida do resultado do output, felizmente hoje as inteligências artificiais estão muito boas. Elas estão trazendo as informações que quebram um galho gigantesco. Então eu olhei isso aqui, não entendi muito bem qual que é esse resultado, preciso me sentir um pouco mais seguro. O que eu estou recomendando para os alunos? Copia o que está, copy, aí você vai no seu modelo de inteligência artificial favorito. Eu tenho usado bastante o Gemini. E aí, como você pode ver, ele traz aqui o resultado, ele interpreta direitinho. Você vê, eu só escrevi interprete em português, porque você coloca o output em inglês, ele dá o resultado em inglês. Coloquei interprete em português. Aí coloquei as aulas extras, né, não expliquei nada para ele, não falei o que era o exemplo, ele entendeu tudo sozinho. Este resultado indica que as aulas extras tiveram um efeito positivo e estatisticamente significativo nas notas dos alunos, que era exatamente o que eu queria mostrar. Ele interpreta o coeficiente, fala que o coeficiente 0,49, mostra que houve um aumento nas notas, em média de 0, ou seja, meio ponto, de média a mais na nota dos alunos. O cálculo já considera as diferenças entre os grupos. P-valor muito baixo significa que ele é altamente significativo, intervalo de confiança pequeno, que mostra que o teste é bom, e traz aqui a conclusão. Se você está usando isso para escrever um artigo, uma tese, já é um excelente passo, né? Antigamente, quando eu fiz o meu mestrado e meu doutorado, eu tinha que ficar estudando para entender os resultados do software para não falar besteira, não escrever algo que não fosse certo. Agora, com as inteligências artificiais, já vem tudo pronto. Ele traz aqui certinho para você. Eu recomendo que você use, porque por enquanto os softwares de econometria não estão trazendo isso, mas as inteligências artificiais trazem a interpretação
bem precisa do que está acontecendo. Beleza, então esse é o modelo de different difference com dados em cross-section, né, um antes e um depois, só que pode acontecer de eu ter vários dados para vários anos. Então, se eu estou olhando uma unidade, sei lá, se eu pudesse observar essa mesma classe ao longo de vários anos, eu poderia ter um resultado mais claro. E aí eu fiz um exemplo para isso, considerando a difference in difference, né, esse modelo da diferença para painel. Vou colocar aqui clear, é um comando para limpar a base de dados, e vou baixar uma base de dados que está na mesma planilha que eu coloquei, só que está em outra aba. Aí, né, aqui você seleciona a aba da planilha que você quiser, coloca o. Eu botei importar a primeira coluna como. A primeira linha como coluna, dou um OK, aí vamos ver o que veio aqui de dados. Então, qual que é a ideia? Eu tenho duas entidades. Aqui, né, é um exemplo ficcional também, mas eu pensei assim, imagina que ID1 é um município e ID2 é outro município, que os dois municípios são parecidos, ficam no mesmo estado, têm populações parecidas, portanto são comparáveis, né? Essa seria a lógica. E eu estou olhando esses municípios entre 2010 e 2016. E aí eu observei a renda média das pessoas que moram nesse município ao longo desses 7 anos. E aí no município 1, no ano, né, em 2013, entrou uma nova empresa. Eu chamei aqui de New Company, é como se fosse uma empresa nova que instalou uma fábrica lá. E aí eu quero saber se a instalação dessa fábrica aumentou o salário médio das pessoas que moram na cidade em comparação com uma cidade que não teve a fábrica. Ou seja, a fábrica foi responsável pelo aumento do salário das pessoas. Essa é a ideia dessa base de dados, porque aqui no município 2 é zero, não teve uma nova empresa que entrou lá. Aí, beleza, esses são os dados. O que eu tenho que fazer agora? Eu vou, como é dados de painel, o Stata requer que a gente comunique ele que se trata de dados de painel. Então a gente tem que vir aqui em Longitudinal Panel Data, Setup and Utilities, Declare Dataset to be Panel Data. Eu tenho que declarar para o Stata que são dados de painel. Aí qual que é o ID? O ID, nesse caso, é o ID, porque só tem 1 e 2, né? É empresa 1, cidade 1, cidade 2. E aí a variável de tempo, nesse meu caso, eu posso colocar a variável year, que está o ano. Dou um OK, ele já entendeu, né, que vai de 2010 a 2016 e entendeu que a variável ID é a que define ele como painel. OK. Feito isso, aí eu posso ir para a análise de fato. Aí eu clico em Causal Inference, Treatment Effects, Continuous Outcome, vou em Difference in Differences, e aí eu acho que a minha imagem está na frente, mas tem uma opçãozinha chamada Panel Data DID, que é a análise do Difference in Difference com dados de painel. Você clicou, ele vai abrir um campo para você preencher dados igual o outro, e aí a variável dependente, eu quero ver o salário médio. É o que eu quero entender. Qual que é o tratamento? Existir uma nova empresa. É a variável binária, né? 0 não tem nova empresa, 1 tem uma nova empresa. Beleza, tem uma nova empresa. Qual que é a variável de grupo? O ID. E a variável de tempo é ano. É isso. Aí eu dou um OK. E aí ele trouxe aqui para mim. Foi bem rápido, né? O resultado. Ele trouxe qual que é o coeficiente, o p-valor muito pequenininho, então o coeficiente é válido. E aí, o que isso significa? Eu já fiz adiantado, eu já sei a interpretação, mas eu vou fazer aquela lógica lá que eu mostrei de copiar e colar na inteligência artificial, aqui no meu caso, no Gemini. E vou colocar lá. Interprete em português. Só vou copiar e colar o resultado que saiu no estado. Olha lá que beleza. Esse resultado indica que a nova empresa teve impacto positivo. Ó, eu não expliquei para ele que se tratava de uma nova empresa, salário, não expliquei nada, ele entendeu tudo sozinho. A empresa teve um impacto positivo, massivo, estatisticamente significativo sobre o salário médio do grupo. O achado central é que o efeito médio de tratamento foi de 5.728 dólares, reais, né? Não sei. Ele explica o coeficiente, significa isso, que o aumento no salário médio foi esse valor aqui, do que o grupo que não teve essa nova empresa. Fala do p-valor muito pequeno e traz aqui uma pequena conclusão sobre essa análise.
Então, excelente, muito mais fácil de fazer agora que as inteligências artificiais ajudam a interpretar o resultado que vem dos softwares. E essa é a metodologia do DiffInDiff. Na vida real, o que é difícil conseguir é dado, porque achar esses experimentos, esses fatos que acontecem na vida, que afetam um grupo e não afetam outro grupo, que são muito parecidos, com características parecidas, são coisas difíceis de encontrar. E fazer experimento desse tipo de coisa também é uma coisa relativamente difícil, porque é antiético, né? Você não vai pegar uma escola com duas turmas, uma turma você dá aula de reforço para a outra não. Os que não tiverem aula de reforço vão reclamar, então fica difícil de fazer. Tem que procurar na vida real coisas que aconteceram, fenômenos que aconteceram. E, importante também, quando a gente faz esse tipo de análise, a gente tem que excluir possibilidade de serem outras coisas. Então, se nesse exemplo que eu coloquei aí, né, das duas cidades, uma teve uma indústria nova, a outra não. Eu tenho que ter certeza que não foi nenhuma outra coisa que tenha causado esse aumento. Pode ser que nessa cidade que veio a indústria também veio, sei lá, uma universidade que também aumentou os salários médios, ou que nessa cidade que eu estou colocando, sei lá, descobriram uma mina de ouro. Então, eu acho que foi uma indústria que chegou lá, mas na verdade foi porque teve uma mina de ouro e veio o garimpo, e o garimpo aumentou a renda média da população, sabe? É esse tipo de alternativa que a gente tem que controlar para mostrar que a hipótese que a gente está testando foi realmente a responsável pelo efeito que a gente captou nos dados. Então, era isso que eu queria mostrar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. E abraço, até a próxima aula.